Estamos de volta para a segunda parte da Comissão Executiva. Vamos falar de poupança e como aumentar o aforro dos portugueses. Até ao final de agosto, o Fisco lançou mais de 674 mil penhoras, um número que representa um crescimento de quase 35% face ao igual período do ano passado. 674.540 penhoras entre janeiro e agosto deste ano. De acordo com os dados do Ministério das Finanças, é o maior nível desde 2005. O valor representa uma subida de 34,4% face ao mesmo período de 2011 e resulta da conclusão do programa de informatização do sistema de penhoras. Mas, apesar do número marcar a informatização de um processo onde ainda existiam muitos procedimentos feitos à mão, marca também a atual altura de crise e o aumento do incumprimento. E apesar do aumento das penhoras, a dívida vencida caiu e está no nível mais baixo desde 2004. No entanto, o número de vendas marcadas que se destinam a alienar os bens penhorados fica muito abaixo do número de penhoras. Isto porque a maioria dos contribuintes, confrontada com a marcação de uma penhora, acaba por regularizar a sua situação. Até agosto deste ano, os dados atualizados fornecidos pelas finanças mostram que as vendas marcadas chegaram até às 27.359 em agosto, ainda assim o nível máximo desde 2005. Já a da dívida vencida, ou seja, os impostos que não são pagos pelos contribuintes nos prazos legais de pagamento voluntário, diminuiu 3,5%, atingindo os 2,14 mil milhões de euros entre janeiro e setembro, o nível mais baixo quando se compara com o mesmo período desde 2004. Esta semana, o Fisco vai notificar mais 15.325 contribuintes. Estes números dão um pouco a ideia de como é que o país vive por estes dias. Obviamente, muita gente nem sequer já tem dinheiro para pagar impostos. Isabel, como é que se consegue pedir que os portugueses aumentem a poupança neste cenário? Pois, isso é algo difícil e a poupança está novamente no discurso político e económico do país, porque é uma das variáveis de maior impacto nos modelos de crescimento económico, até porque estabelece uma relação direta com o investimento, dito de outra maneira, também com o crescimento. Ora bem, em Portugal não começa a não haver poupança e o Estado é desde logo o primeiro exemplo da não poupança, porque após o 25 de Abril, fruto de uma série de circunstâncias, designadamente da globalização, em que os Estados puderam financiar nos mercados externos a juros muito mais baixos, não houve poupança. Pura e simplesmente, a partir do 25 de Abril, a poupança do Estado tem sido sempre negativa. Ampliando, obviamente, o crescimento do déficit orçamental e da dívida pública, como é óbvio. Se nós reportarmos ao Estado Novo, recordamos que, de facto, havia um aforro por parte do Estado, enfim, com um país absolutamente mergulhado na ignorância e na miséria, é verdade, mas os cofres do Estado estavam absolutamente com superávit. Após 25 de Abril, inverteu-se justamente o ciclo. É evidente que esta não poupança permitiu financiar o Estado Social, que agora está novamente em debate. Garantiu o acesso universal e gratuito, genericamente, a prestações de saúde, de educação, permitiu reformas, portanto, estimulou, se quiser, o consumo, quiçá, a qualidade de vida dos portugueses, mas não deixa de ser verdade que o Estado foi o primeiro, o Estado português concretamente, foi o primeiro a dar o exemplo de que não há poupança. Mais do que isso, em certas circunstâncias, defraudou aqueles que investiram, nomeadamente em certificados de aforro, retirando-lhes estabilidade, a previsibilidade das remunerações desses certificados de aforro. Portanto, eu diria que, se é verdade que o debate sobre a poupança está de novo na ordem do dia, e pergunta-me como é que os portugueses podem poupar, eu diria muito dificilmente, e já lá iremos também com as taxas de poupança em termos de rendimento disponível. É verdade que se estamos com rendimentos muito abaixo daquilo que tínhamos, se os impostos aumentam,
é óbvio que a ruptura familiar, dos orçamentos familiares, melhor dizendo, é inevitável e, portanto, há muito pouco espaço para a poupança, que nem sequer neste momento é atrativa, porque as remunerações são baixas, os bancos, inclusive, com depósitos a prazo, têm taxas limite de remuneração, portanto, a situação, por este lado dos cidadãos, não se figura fácil. Pelo lado do Estado, só lhe resta uma coisa, que é cortar na despesa. Vitor, e de facto este enquadramento que orienta a poupança em Portugal não é de facto muito apelativo. Se a pessoa tem casa, é fortemente tributada de toda a maneira mais alguma. Se tem um depósito no banco, a mesma coisa. Durante muitos anos apelou-se à constituição de PPRs, de repente mudou-se o regime a meio do campeonato. Há de facto um enquadramento muito pouco propício de alguma poupança. Quer dizer, não sei, nós temos que olhar para a poupança e o comportamento dos agentes em relação à poupança. Isto agora podemos utilizar modelos mais ou menos abstratos de funcionamento que os economistas normalmente usam para esse fim. Houve um conjunto de fatores que justificaram ou que conduziram a uma diminuição da taxa de poupança. Os portugueses tinham tradicionalmente uma taxa de poupança muito elevada, e isso está também associado a uma questão que é a lógica do ciclo de vida, em que uma pessoa tinha que poupar durante a sua fase de vida ativa para fazer face ao momento em que se retirava do mercado de trabalho, porque não havia cobertura de sistemas de pensões. Portanto, há um desincentivo à poupança que decorre de uma questão benéfica, que é nós passamos a estar cobertos no risco de velhice por um sistema nacional de pensões que passou a ser generalizado, quando o que existia nos períodos, exemplo, fez referência, até nos 25 de Abril, e mesmo depois de 25 de Abril, há alguns anos, foi um sistema que era muito limitado, e por isso a parte da poupança que ali existia era uma poupança que tinha a ver com o fazer face às necessidades de consumo futuras e que por essa via haviam de advir. Entretanto, há outra fase que também é relevante, que é, do ponto de vista, as pessoas deixaram de ter poupança financeira e passaram a ter poupança física, no sentido em que boa parte de nós, ao contrário, às vezes também esquece isso, é óbvio que no contexto atual não se come casa e não se faz isso, mas uma parte de nós, a riqueza patrimonial dos portugueses aumentou, ao contrário do que se quer fazer crer. Só que passou a estar expressa uma parte dessa... Antigamente era uma riqueza financeira, depósitos, aplicações financeiras, títulos, e passou a estar, na maior parte da sua aplicação, está concentrada numa questão que é a casa. Ou seja, e como nós, boa parte... casas, às vezes. Ou as casas. E boa parte de nós, como sabemos, pelo menos os que compraram casa já há mais anos, já liquidaram ao banco parte da amortização do que foi o empréstimo. Neste momento, a sua situação patrimonial, e a situação patrimonial basicamente é um encontro entre os deves e os haveres. Eu tenho um valor de uma casa que se deteriorou, é verdade, com a crise, e que não tenho liquidez nesse tipo de património, mas que é superior à minha dívida. Ou seja, a minha poupança global, leia-se, a minha situação líquida é mais positiva hoje do que era no passado. Eu deixei foi fazer poupança financeira. Curiosamente, em crise, e voltando à questão da crise, temos assistido a um aumento da poupança financeira. Porquê? Porque apesar dos rendimentos diminuírem, apesar da carga fiscal aumentar, a incerteza aumentou. E é típico que quando aumenta a incerteza, por definição, as pessoas querem se cobrir, comprando seguros, neste caso algum do seguro que é comprado, e por simplesmente deixar de consumir mais do que deixaram de ter de rendimento para fazer face à incerteza que aí vem. Para quem pode, é óbvio que há depois uma margem, que é as pessoas, a vossa peça ficou muito, que é aqueles que deixam de ter condições de satisfazer sequer as suas necessidades básicas. Mas o que temos assistido é que verificou-se de facto que a redução do consumo foi superior à redução do rendimento disponível. E por essa via aumentou alguma poupança. A outra dimensão, ainda em relação ao passado, que tornou racional algum tipo de aquisição, se levasse a um extremo, vivemos durante demasiados anos em que o rendimento das pessoas aumentou sistematicamente, e por isso o cálculo foi feito numa lógica de curva de ciclo de vida em que eu permitiria sempre ter aumentos de rendimento que me permitiam pagar o passado, em que o risco de desemprego não era muito elevado, e por essa via, ou seja, todos os riscos eram baixos. Um dos elementos interessantes de ver é que, embora o endividamento, medido só pelo lado negativo das famílias, tenha aumentado substancialmente, o peso do serviço da dívida no rendimento disponível está perfeitamente igual ao que era há mais de 20 anos. Com a queda dos juros. Com a queda dos juros. Ou seja, do ponto de vista racional, e há uma fórmula que me diz qual é o nível ótimo, aplicando ao Estado, é na prática uma regra de ouro que não é que se tem utilizado, que é a relação entre na prática o que se paga de juros e o investimento de tudo isso, ou seja, a taxa de crescimento real e a taxa de juros. Na prática, também para as famílias, o que se verificou é que
em 1992, ou seja, antes do surto e da entrada no euro, as famílias deviam cerca de 30% do seu rendimento disponível e tinham um serviço de dívida na ordem dos 6% do seu rendimento disponível. Hoje devem 130% do seu rendimento disponível, ou 120%, e têm um serviço de dívida que é menor do que 6% do seu rendimento disponível. Apesar do rendimento disponível ter caído bastante. O que mostra que algum nível da diminuição de poupança, portanto, é um comportamento racional de resposta aos incentivos que foram criados para ter acesso a um conjunto de bens e serviços que não tinham no passado e que agora têm que ajustar. Porquê? Pela incerteza ao nível do rendimento e pelas questões das incertezas em relação também às coberturas. Até isso, quando se mexe no sistema de pensões, está-se a tirar a maior certeza que existe, que é eu vou ter dinheiro quando deixar de receber. Embora também, se calhar, com a progressão da vida ativa, a gente já nem sequer tem esse problema, porque vai trabalhar mesmo até morrer. Por isso. Eu vou, de certeza. Isabel, como é que é possível, com estas taxas, nomeadamente fiscais, incentivar a poupança? Pois é extraordinariamente difícil, pelo menos para as pessoas de menores rendimentos. E também porque depois, deixe-me só fazer talvez aqui um enquadramento cronológico ou histórico, é que antes do 25 de Abril, a taxa de poupança era de cerca dos portugueses, das nacionalidades portuguesas, era em média cerca de 25% do rendimento disponível. Ora bem, com a entrada nas comunidades, com o boom de fundos estruturais que vieram para aí a rodos, para o melhor e para o pior, com a entrada no euro, portanto, como já foi dito, a queda das taxas de juro, portanto, uma liberalização inclusiva do sistema financeiro, que levantou todo o tipo de restrições ao crédito, antes pelo contrário, incentivavam, é evidente que os portugueses começaram a consumir mais. Não havia de facto um sistema bom de saúde, não era preciso aforrar para pagar tratamentos que no passado eram pagos a peso de ouro. A educação pública é praticamente gratuita, seja na primária, seja no secundário, seja no superior. Portanto, não é preciso aforrar para pôr os filhos a estudar ou continuar a nossa formação ao longo da vida. As tais pensões, em princípio, estavam asseguradas, aliás, é a vox pop, será que quando chegar a minha vez de me reformar eu vou ter dinheiro para ser pago a minha pensão de reforma? Portanto, é uma interrogação que se ouve recorrentemente, de forma recorrente. Portanto, as pessoas com este sistema de Estado social, de bem-estar, obviamente não precisavam de pensar no futuro. Aquilo que os nossos avós pensavam. Pensar no futuro. Arrecadar o pé de meia de forma tão cheia e simples para tempos difíceis. De formigas, se quisermos usar a fábula, passámos de algum modo, de forma acho que consciente, a cigarras. Só que nos habituámos a um estilo de vida e de consumo que achámos que não teria fim. Como disse o Vítor, teríamos sempre mais e mais e mais, porque também as instituições financeiras propiciavam isso. Propiciavam com produtos absolutamente estranhos. Eu lembro-me que, suponho que era no Código Civil, era proibido pagar um produto, qualquer que ele fosse, em mais de 12 prestações, era proibido, e inventou-se sistemas de crédito, de renting, para contornar essa limitação. Para contornar estas limitações. Isabel, nós aqui não podemos gastar mais tempo do que temos que ser poupados e por isso estamos mesmo no limite da nossa Comissão Executiva. Isabel Meireles, Vítor Scária, agradeço a vossa presença. Fica por aqui, é o ponto final da Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas que regressa amanhã. Aproveite este dia.